Passamos a palavra agora a Bernardo Apes, assessor especial do gabinete do Presidente da República. Boa tarde a todos. Eu queria, até já me desculpando, eu devia ter participado do bloco anterior sobre reforma tributária. Meu tema é esse, eu vou falar sobre reforma tributária. Infelizmente, hoje acabou sendo um dia muito complicado para a participação das pessoas que estão discutindo a reforma tributária em seminários, porque estava previsto para a leitura do relatório do deputado Sandro Mabel sobre a reforma tributária para hoje à tarde, foi postergado em função da sessão da Câmara dos Deputados, talvez seja ainda hoje, talvez não, mas e por isso não foi possível estar presente aqui no momento da discussão da reforma tributária, mas eu assumi o compromisso que, se fosse possível, eu procuraria passar no seminário hoje à tarde. Estou fazendo isso nesse momento. Infelizmente, vou ter que me retirar em seguida também, porque está um dia bastante apertado em termos de agenda. Então, queria, nesse momento, agradecer ao FIP, através da figura da sua presidente Assunta, da Sandra Terezinha, pelo convite de participar desse seminário, cumprimentar o deputado Geraldo Campos, a Rosana, o Magno Antônio Corrêa de Mello, meus colegas de mesa, e eu vou falar rapidamente do que o que a reforma tributária tem de impacto para a Previdência Social. Acho que o meu objetivo hoje é falar rapidamente desse ponto, e o que eu queria colocar, e de que forma a reforma tributária tem algum efeito sobre a Previdência Social. Ela tem um efeito direto sobre a estrutura de financiamento da Seguridade, e ela tem um efeito indireto, que do meu ponto de vista é o mais importante, sobre o crescimento econômico do país. Eu queria, neste momento, explicar o que existe. Quais são os impactos diretos? As mudanças que tem no escopo do projeto de reforma tributária que afetam a Seguridade são basicamente duas. Uma delas é a mudança na estrutura dos tributos federais, através da criação do IVA federal, que vai substituir o PIS, a COFINS e a contribuição salário e educação e a CID de combustíveis, mas no mesmo montante, e a incorporação da contribuição social sobre o lucro líquido ao imposto de renda das pessoas jurídicas. Qual o objetivo dessa mudança? Ela tem dois objetivos. Um objetivo de simplificação, reduzir o número de tributos no país e, principalmente, ter uma estrutura tributária mais racional. Hoje, o modelo de PIS e COFINS é um modelo extremamente melhor do que era antes, na época que era acumulativo, mas bastante complicado, disfuncional, está levando um grande número de ações judiciais em função dessa confusão que é um tributo que mistura cumulativo com não cumulativo, que é o PIS e COFINS hoje. E, além disso, o fato de você extinguir contribuições sociais e transformar toda a base de receita, o grosso da base de receita da União, em tributos, dos quais uma parte equivalente exatamente àquilo que a Seguridade recebe hoje, através da receita da COFINS, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e no caso do FAT, do PIS, um montante exatamente igual a esse vai passar a ser transferido como uma porcentagem de uma base ampla de tributos, que é a soma do imposto de renda, do IVA federal que está sendo criado e do IPI. Ou seja, do ponto de vista do financiamento da Seguridade, é absolutamente neutra a mudança que está sendo proposta na reforma tributária. Neutra em princípio. Do ponto de vista da racionalidade do sistema tributário, não apenas pela simplificação, mas pela mudança na estrutura do sistema tributário, é um enorme avanço no sentido de um sistema tributário mais racional que nós temos hoje. Por quê? Porque montou-se na Constituição de 88 uma estrutura tributária que tinha o imposto de renda partilhado com estados e municípios e as contribuições sociais incidentes sobre a receita das empresas, em última instância sobre o consumo, não partilhados com os estados e municípios. O que isso levou? Isso levou a que a União, ao longo dos últimos 20 anos, tenha focado o crescimento das suas receitas em receitas não partilhadas com estados e municípios. Ou seja, COFINS, PIS e a contribuição social sobre o lucro líquido, que incide sobre o lucro das empresas. E deixado de explorar a base da renda das pessoas físicas, que talvez seja a base mais mal explorada hoje no Brasil, não em função da alíquota de 27,5%, mas em função de que pessoas de alta renda hoje têm várias formas de escapar
da tributação de renda das pessoas físicas. O que acontece com a proposta que tem na reforma tributária? Ao tornar indiferente para a Seguridade, assim como para os estados e municípios, você arrecadar imposto de renda ou IVA federal, você cria condições pela legislação infraconstitucional, porque a alíquota é legislação infraconstitucional, de progressivamente deslocar a arrecadação da base de consumo, que é a base do IVA federal, que é regressiva, para uma base mais progressiva, que é a tributação da renda, principalmente das pessoas físicas. A tributação da renda das empresas no Brasil já tem um nível bastante elevado. A tendência no mundo é reduzir a tributação das empresas. E isso, na verdade, o Brasil não pode navegar na contramão, porque isso acaba afetando a capacidade do país de atrair e manter empresas no nosso país. Não precisa mexer hoje, mas não dá para a gente achar que dá para aumentar muito mais do que tem. Mas a tributação da renda das pessoas físicas sim é uma base que pode ser muito mais bem explorada, principalmente, não é aumentar a alíquota marginal, não é isso que estou discutindo, é incorporar dentro da base pessoas que escapam hoje. E isto pode ser feito aumentando a progressividade do sistema tributário brasileiro. Então, essa mudança que está sendo proposta na reforma tributária, ela é, por um lado, neutra do ponto de vista do financiamento de seguridade social, cuja receita vai continuar crescendo, não em função da receita da COFINS e da contribuição social sobre o lucro, mas em função da receita conjunta do imposto de renda, do IVA e do IPI. E aqui o efeito que tem, do ponto de vista de trajetória de crescimento, tende a ser muito semelhante, não tem nenhuma perda em termos de trajetória de financiamento. Mas, por outro lado, nós ficamos com a possibilidade de ter um sistema tributário mais racional e, ao longo do tempo, migrar para um sistema tributário claramente mais justo do que aquele que a gente tem hoje. Então, essa é uma primeira mudança que tem dentro do escopo da reforma tributária que diz respeito diretamente à Seguridade Social. Existe uma segunda mudança, que é o compromisso que o governo assumiu de fazer uma desoneração de 6 pontos percentuais na folha de pagamento, na contribuição patronal para a folha de pagamentos, que seria reduzida em 6 anos de 20% para 14%. Aqui existe também um compromisso claro do governo federal de definir fontes de financiamento compensatórias para essa redução da receita. Ou seja, é uma redução de receita da contribuição da folha que vai ser compensada por fontes de financiamento compensatórias para a Previdência Social. E existe uma preocupação, inclusive, do relator de colocar isso de forma clara na emenda constitucional. Acredito que esteja sendo feito. Houve uma discussão com o Ministério da Previdência, nós convergimos para um ponto de comum acordo sobre o que seria uma forma de uma redação que sinalizaria de forma clara que haverá essa compensação. Ou seja, essa mudança não afeta o financiamento da Previdência Social, ela tem como efeitos positivos desonerar a folha e, ao desonerar a folha, estimular a formalização da economia brasileira, aumentar a competitividade da economia brasileira, porque a contribuição sobre folha, a tributação da folha, acaba sendo muito negativa para que o país, a elevada contribuição sobre folha que nós temos aqui no Brasil, é muito negativa para que o país possa competir com outros concorrentes no mercado internacional que têm uma tributação da folha mais baixa, principalmente em produtos intensivos de mão de obra, ao mesmo tempo, ajuda a reduzir o custo do investimento. Então, o segundo efeito, a segunda mudança direta que diz respeito à reforma tributária, que diz respeito direta à Seguridade Social, é a desoneração da folha, mas que vai ser plenamente compensada por uma fonte de recursos compensatória para a Previdência Social. Não vai afetar o déficit da Previdência, se é isso que estão querendo saber. Essa é uma desoneração efetiva, mas ela não vai afetar o resultado da Previdência Social.